Esses dias eu ouvi uma frase do Bispo Jaime que me chamou muita atenção, que foi o seguinte: tem gente que vive procurando chifre em cabeça de cavalo. Procurar chifre em cabeça de cavalo é tentar arrumar problema onde não tem problema. Ou seja, na hora que as coisas começam a andar, na hora que as coisas estão funcionando, aí as pessoas começam a criar situações que vão gerar problemas, e depois administrar esse problema é uma confusão tremenda. Então, é tempo da gente amadurecer na fé, parar de criar problemas para a gente mesmo ter que resolver depois. A maior questão é que a maioria dos problemas da vida não são os problemas que se apresentam diante de nós. A maioria dos problemas que a gente enfrenta somos nós mesmos que criamos no meio do caminho. E a gente tem que ficar resolvendo o problema que a gente mesmo cria por conta de maturidade, por conta de desequilíbrio emocional, por conta de uma série de outras coisas. A gente depois fica perdendo tempo. E é sobre isso que a gente vai aprender hoje. As nossas atitudes, muitas vezes, impulsionadas por decisões precipitadas, ou por desobediência, ou movido pela mentira, pela mentirinha, porque para muitos, mentirinha não é mentira, né? A palavra de Deus diz que o pai da mentira é Satanás, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, mas o Espírito da mentira é Satanás. A Bíblia nos ensina que o diabo ele tem uma linguagem própria, e nós falamos a linguagem do diabo quando nós mentimos. Ou seja, que seja uma mentirinha desse tamaninho, a partir do momento que a gente conta uma mentirinha, a gente está, ao mesmo tempo que está contando a mentirinha, a gente está gerando legalidade para que o diabo venha agir nas nossas vidas. A gente abre um portal espiritual muito grande. E muitas vezes é pelas nossas mentiras, uma mentirinha. Fala que eu não estou em casa. Aquela mentirinha é o suficiente para que o diabo ganhe legalidade, poder e autoridade sobre a sua vida, né? E tudo isso tem gerado problemas ainda maiores para a vida de muita gente. Muita gente enfrentando desafio desnecessário na vida, diga desnecessário, por conta de problema que anda criando no longo da vida. Pedindo a direção de Deus essa semana, depois de enfrentar alguns probleminhas, Deus me levou a Abraão. Só que nós temos a concepção de estudar Abraão, sempre enxergando o pai da fé, aquele homem, né, que inaugurou a fé. Por que o pai da fé? Porque ele não se conhecia na humanidade fé antes de Abraão. Por isso Abraão é o pai da fé. Então ele descobre a fé, claro que ele tem que errar um pouquinho para descobrir a fé, e a partir daí fica fácil, porque agora a gente tem fonte histórica. Então a gente tem pessoas, a gente tem referências de pessoas de fé. Todos nós conhecemos aquele homem de fé, aquela mulher de fé, e nós olhamos para ele, né, como um exemplo de fé. Abraão não tinha exemplo de fé. A fé foi inaugurada em Abraão, por isso ele é conhecido como o pai da fé. E nós herdamos essa mesma fé, a fé em Abraão. E nós vemos sempre o lado de Abraão, né, ali, um dos heróis da fé. Abraão pela fé, foi sacrificar o filho, aquela coisa toda que você já sabe. Mas hoje nós vamos ver o outro lado de Abraão. Hoje a gente vai enxergar a outra face de Abraão, e essa face também está na Bíblia. E muitas vezes a gente deixa passar batido, mas Deus vai falar muito conosco, né? Nós estamos acostumados a ver esse Abraão, o herói da fé, né? Então hoje nós vamos ver Abraão enfrentando desafios desnecessários na sua própria vida, porque ele criou uma série, não foi um ou dois, mas uma série de problemas que ele mesmo depois teve que resolver. O texto bíblico base, e hoje a gente vai viajar bastante na Bíblia, está lá em Gênesis 12, capítulo 1, Gênesis capítulo 12, versos 1 ao 5, é a famosa história de Abraão e Ló, quando ele sai da terra. Vamos fazer a leitura aqui. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio de seus parentes, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Farei de você uma grande nação e te abençoarei. Tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção. Vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã, partindo para a terra de Canaã, e lá chegaram. Vamos entender esse texto, gente, em nome de Jesus? Aqui, nesse texto, na verdade, Deus faz um chamado a Abraão para ele deixar tudo que era familiar, deixar a sua terra, deixar a sua família, deixar os seus pais, o conforto da sua casa e seguir num rumo desconhecido. Deus diz: vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deus diz: vai para essa terra que eu vou te abençoar, vou te tornar grande, famoso, vou honrar a sua vida, por meio de você vou abençoar todas as famílias da terra. Então Deus faz um chamado. Só que esse chamado já é marcado por uma renúncia, um chamado marcado por uma
renúncia. Deus tem algo para a vida de Abraão, mas diz, olha, você vai precisar renunciar a algumas coisas. Assim é conosco. Deus tem um chamado para mim e para a tua vida. E o nosso chamado também é marcado por renúncias. Muitas vezes nós precisamos renunciar muitas coisas, principalmente aquilo que é do ambiente natural, da carne, para viver uma vida no Espírito. A partir dessa instrução, Deus vai fazer várias promessas aqui a Abraão. Ele diz o seguinte, vou transformar você, ou melhor dizendo, a partir de você vai surgir uma grande nação. Ele diz o seguinte, o seu nome vai ser engrandecido, você vai se tornar uma grande bênção. Quem te abençoar, Abraão, eu vou abençoar. Agora, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de Abraão. Agora preste atenção, uma obra que ia iniciar em Abraão, mas já apontava para o destino de Jesus, destino profético de Jesus. Então essa obra começa em Abraão e mais adiante ela vai terminar em Jesus. Abraão aqui, ele vai obedecer prontamente o chamado de Deus. Ele confia no Senhor e parte ali sem hesitação, o que já demonstra uma fé extraordinária no Senhor. Porém, essa obediência de Abraão foi uma obediência parcial. Eu já ensinei aqui que obediência parcial não é obediência, é uma mentirinha de obediência. 99% não é obediência para Deus. Com Deus é assim, ou é tudo ou nada. Com Deus não tem essa questão de ficar em cima do muro, né? Ou você é ou você não é. Ou é obediente 100%, não adianta querer ser obediente naquilo que me convém. Eu vou ser obediente nessa área porque isso me convém, mas nessa área aqui eu acho que não é assim não. Então aqui Deus já está mostrando que obediência ou é 100% ou nada. Diga, 100% ou nada. E por que ele não foi obediente 100%? Porque ele decidiu levar com ele o sobrinho dele, o Ló. Gente, é claro que a atitude de Abraão é até plausível. Já era um senhor de 75 anos de idade, né? Ele ia sair com muitos bens, né? Com a esposa, ali e tudo mais, não tinha filhos, com muitos bens, e naquela época, existiam muitos salteadores, ladrões, esperando em vales, em lugares obscuros. Esse ano nós tivemos a oportunidade de ir à cidade de Davi, e lá a gente pôde observar de cima, da sacada, provavelmente de onde Davi olhou para Batseba, nós podemos enxergar o Vale da Sombra e da Morte. O Vale da Sombra e da Morte nada mais é do que um vale mesmo, um lugar de passagem de viajantes, onde ladrões e salteadores ficavam escondidos, esperando os viajantes passar para roubar e matar. E não bastava roubar, eles ainda matavam as pessoas, né? Eles batiam, espancavam as pessoas. E nós pudemos observar, enxergar o Vale da Sombra e da Morte. Realmente é um lugar sombrio de passagem, e isso no período da noite, então, aí dava-se a oportunidade para muitos salteadores mexer com as pessoas, roubar e tudo mais. Então aqui, Abraão, ele já começa a história dele arrumando problema para ele mesmo. Já começa a história arrumando problema. Olha só, Deus tinha acabado de falar com ele: meu filho, sai da tua terra, do meio dos teus parentes. A ordem foi clara aqui, sim ou não? Sai da tua terra, ou seja, pega aí, despede de papai, de mamãe, da sua turma toda, dá um beijinho em cada um, um abraço, pega a tua mulher, os teus bens e vai. Aí o que ele faz? Ele já desobedece. Na verdade, ele obedece em ir, mas desobedece em levar alguém. Quando Deus fala, sai do meio da tua parentela, Ele está dizendo, não é ninguém, só a tua família, a tua mulher, os teus bens, e não tinha filho na época, vai embora. Mas ele decide levar um parente. E aí Deus diz, vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Ou seja, a instrução de Deus aqui foi clara. Agora, sabe-se lá por qual motivo Abraão decidiu levar com ele Ló. Eu disse que talvez pela idade, o medo de peregrinar sozinho. Então tem alguns motivos aqui, tá? Mas o que vem ao caso é que Deus falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele fez quase tudo certo, só não fez o certo de ter levado Ló com ele. O final da história você está cansado de saber. No meio do caminho, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a brigar por conta das ovelhas, do pasto e aquela coisa toda. E aí Deus deixa claro, enquanto Abraão e Ló estiverem juntos, Deus não iria mais abençoar. Ou seja, eles iam ter que se separar em algum momento. Ou seja, enquanto Ló estava com ele, acontece algumas coisas aqui, alguns problemas. Então Abraão ele tem que enfrentar alguns problemas por conta da decisão de levar Ló consigo. Entenda bem, ele tem que enfrentar alguns problemas porque ele tomou uma decisão, ok? Primeiro problema que ele tem que enfrentar, diga, desprezo de Deus. Quando ele leva Ló com ele, Deus para de falar com ele. Ou seja, Deus, se você analisar o texto, Deus só vai voltar a falar com ele depois que ele se separa de Ló.
Então Deus dá a instrução, ele sai com Ló, é como se Deus tivesse falado assim: meu filho, você não entendeu o que eu falei. Quando você arrumar o problema que você mesmo criou, aí a gente volta a conversar. Então a primeira coisa que ele enfrentou foi o desprezo de Deus. Segundo, ele teve que brigar com o seu próprio sobrinho. Eles tiveram que ter uma discussão ali, na verdade, por conta dos rebanhos, e aí ele entende que o ideal seria se separar para não gerar mais briga na família. Uma coisa aqui fica bem claro: todos esses problemas poderiam ser evitados se Abraão não tivesse levado Ló consigo. Não enfrentaria o desprezo de Deus e também não ia ter que brigar com o próprio sobrinho. A ordem de Deus foi clara. Resumindo tudo aqui, a obediência parcial de Abraão criou problemas para ele mesmo na sua própria jornada com Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: a obediência parcial vai te criar problemas. Ou seja, quando a gente não é obediente 100%, uma hora a gente arruma um problema. A obediência às leis espirituais não é para ser 99%, ou é 100% ou nada, 100% ou nada. Então eu preciso falar uma coisa aqui. Tem problema que surge na vida das pessoas? Na verdade, os problemas surgem para revelar o nosso nível de maturidade. Essa é a primeira coisa. Os problemas que surgem, é para revelar a nossa maturidade. Mas o que a gente cria, preste atenção, esses não. Esses, na verdade, eles podem ser evitados. Aqueles que nós mesmos criamos, se a gente parar um pouquinho, respirar, a gente evita. Agora, os que surgem a gente tem que enfrentar, porque é Deus testando a nossa maturidade. Então tem problema que surge, tem problema que pode ser evitado. Abraão, mesmo sendo considerado o pai da fé, um homem extremamente relevante na história da Bíblia, ele vai criar vários problemas para ele mesmo. O primeiro problema foi ele ter levado Ló com ele. Isso representa que ele não foi 100% obediente à instrução do Senhor. No meio do caminho, antes dele se separar de Ló, ele já arruma outro problema. Olha só, o primeiro problema foi a obediência parcial. Obedeci, mas obedeci em partes. No meio do caminho, ele vai arrumar um outro problema. Ele, na sua jornada de peregrinação, no meio do caminho, ele decide ir para o Egito. Foi Deus que mandou ir para o Egito? Ele decidiu. Olha o que diz, verso 6. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam na terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Olha só, o homem estava fazendo tudo certo. Deus aparece para ele, ele vai honrar o Senhor, ele constrói um altar, ele diz: aqui o Senhor apareceu, então esse lugar é digno de um altar. Constrói um altar. Ele invoca o nome do Senhor, depois ele partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome na terra. Por causa de comida, os irmãos fazem um monte de coisa que não deve. Houve fome na terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é muito bonita. Quando os egípcios te virem, vão dizer assim: é a mulher dele? E vão querer me matar, mas deixarão você viva. Diga então que você é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e que a minha vida seja poupada. Olha só, 2 problemas ele criou para a vida dele na mesma hora. O primeiro, gente, Abraão arruma mais um problema aqui. Diante de uma mentira, diga mentira. Primeiro, não satisfeito em levar Ló com ele, ele já arruma outro problema. Então, primeiro, ele tem a decisão de sair da terra, a qual Deus havia plantado ele. Presta atenção. Tomei a decisão, vou sair da terra que Deus me plantou. Eu decidi sair de lugar. Eu quero ir para outro lugar. Eu senti que está na hora. Irmão, sabe o que eu aprendi ao longo da minha jornada? Que enquanto Deus não confirma, eu não faço movimento nenhum. Enquanto Deus não falar, vai meu filho, eu não me movimento. Porque cada movimento que a gente faz, sem a direção de Deus, a chance de você arrumar um problema sério para você ter que resolver depois é muito grande. Aí aqui, o que Abraão faz? Ele sai da terra de Canaã, ele sai de Canaã, está um ruído aqui, Marcel, me ajuda aqui? Em alguma dessas caixas aqui, sei lá onde. Ele sai da terra de Canaã, por conta de fome, ele faz o quê? Ele vai pro Egito. Eu acho que é essa aqui, Marcel. Estava tudo tão bom, estava tudo tão perfeito. Tá o ruído, desliga essa caixa, liga de novo, faz alguma coisa aí que está um ruidão aqui. Está ouvindo daí? Silêncio para os técnicos de som ouvirem, Jesus. Aqui, meu filho, a caixa, meu filho. Que ar-condicionado. Ainda está me chamando de doido, irmão, agora. Jesus do céu.
É a minha caixa de retorno aqui. Abaixa ela inteira. Isso, despluga, faz o que você quiser, mas deixa funcionando isso em nome de Jesus. Amém? E intercede mais, gente, pelos técnicos de som. Ontem passaram a tarde aqui arrumando som. Uma hora vai dar certo. Continua o ruído. Vai, Bruno, me ajuda. Aê, Bruno, aleluia. Posso? Glória a Deus. Onde eu estava, gente? Essas coisas tiram assim, me desconecta todinho na administração. Aí ele decide para onde? Para o Egito. Então ele decide, em primeiro lugar, fazer um movimento fora da direção de Deus. Agora, entenda bem, todas as vezes que a gente faz um movimento fora da direção de Deus, isso te leva a um caminho chamado problema. Fala para a pessoa que está do seu lado, todas as vezes que você decide se movimentar sem a direção de Deus, isso te leva para um caminho chamado problema. Ou seja, em outras palavras, uma mudança sem a direção de Deus, seguida de uma mentira que gerou alguns problemas para que ele pudesse resolver. Gente, entenda uma coisa, quarta-feira eu disse que uma árvore, quando ela é plantada, ela só dá frutos quando ela se adapta ao solo. Eu tive a oportunidade de plantar algumas palmeiras no meu quintal de casa, eu plantei 5. 2 estão querendo crescer em 2 anos, não se adaptou tão bem ao solo, e as outras 3 estão crescendo toda a vida, e tem uma que se destaca mais do que as outras. E aí esses dias eu estava meditando e falando com Deus, e falando, Deus, porque assim, eu gosto de falar com Deus nos mínimos detalhes, sabe? Senhor, me mostra a sua face nos mínimos detalhes, me ensina nos mínimos detalhes. Aí eu vejo que uma palmeira cresce muito mais do que a outra, quase meio metro mais, a que mais se desenvolveu. E aí o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, a árvore para crescer e dar fruto, ela precisa se adaptar ao solo. O que isso quer dizer? Que não é o solo que tem que se adaptar a você, somos nós que temos que nos adaptar ao solo. A palavra de Deus é a semente, a terra tem que estar preparada. A terra que é o nosso coração estando preparada, a semente dá fruto. Agora, se a terra estiver ali, sabe, vai e não vai, não tem como dar fruto. Então nós precisamos entender que quando Deus nos planta em um lugar, Ele planta porque ali tem um propósito. E nós não podemos nos movimentar sem a direção clara de Deus, né? Porque quando a gente se movimenta sem a direção clara de Deus, esse caminho vai dar no problema. E a gente precisa literalmente aprender a primeiro se adaptar. Muitas vezes Deus te traz, faz um movimento, te traz para uma igreja. Vamos trazer aqui para a prática, né? E aí você enfrenta um problema porque o irmão da recepção, ou porque o irmão da logística, ou porque o irmão do estacionamento, ou porque o banheiro estava cheio e você estava muito apertado, e aquela coisa toda. Você não se adaptou ao solo, não vai gerar fruto. Aí quer ir para outro lugar achando que vai dar fruto, mas para onde foi que Deus te levou? Então olha só, todo movimento que a gente faz sem a direção de Deus é problema que a gente tem que resolver mais adiante. Então, sem a direção de Deus, ele ainda vai cair na armadilha da mentira. Sem a direção, Deus não mandou ele sair. Ele vai enfrentar um problema, fome. E era muito comum naquela época, a terra tem fome, o povo vaza da terra. Não espera, os cristãos, os homens de Deus, não esperavam. A gente vai ver quantas histórias, fome na terra, vai para outro lugar, enfrenta problema, maldição, porque toda vez que a gente se move sem a direção de Deus, é um problema que a gente tem que resolver. Então aqui a crise vai fazer Abraão dar passos, se movimentar sem a direção de Deus, e é justamente no meio da crise que muita gente se movimenta sem a direção de Deus. É na hora da dificuldade, da crise, da luta, e não sei o que, ao invés de parar tudo e falar assim, para tudo, o negócio está ruim, está difícil, mas agora é hora de buscar Deus, é hora de orar, é hora de buscar a direção, não vou dar um passo, empaca. Sabe aquela mula empacada? Se torna ela, se for o caso. Fique empacado, não sai do lugar. Enquanto Deus não falar o que você deve fazer, não dê um passo, porque no momento da crise, para você dar um passo errado, é muito mais fácil do que você dar um passo certo. E esse passo errado que você dá na hora da crise, da dificuldade, isso vai gerar um problema que vai reverberar na tua vida, você vai precisar resolver depois, e vai ter que resolver, e a coisa vai ficar difícil. Então a crise faz Abraão dar um passo sem a direção de Deus. Sobe um pouquinho. Sem a direção de Deus. Agora olha só, e sem a direção de Deus, ele ainda vai cair na armadilha da mentira. Ele mentiu sobre a sua própria esposa, temendo a reação dos egípcios. Ou seja, dominado pelo medo, ele cai na armadilha da mentira. Tem muita gente dominada pelo medo, caindo na armadilha da mentira. Faz o que não deve fazer, aí depois tem medo de assumir a responsabilidade e cai na armadilha chamada mentira. Olha só, um movimento sem a direção de Deus, problema que ele arrumou para resolver.
Aí depois ele, por medo dos egípcios, não, na hora que descobrirem que essa mulher é minha mulher, vão matar ela, quer dizer, vão me matar para ficar com ela. Aí ele vai e mente. Quem é essa mulher? É minha irmã. Diga para todo mundo que você é minha irmã. Aí o que acontece? Ele mente, quase perdeu a mulher. Se Deus não tivesse intervido, a situação dele teria sido muito pior. A Bíblia diz no verso 14 que quando Abraão chegou no Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo aos homens da corte de Faraó, a elogiaram diante de Faraó e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou tão bem Abraão por causa da irmã dele, e Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, camelos, servos e servas. Sabe o que ele estava fazendo aqui? Pagando o dote. Era mais ou menos assim: eu gostei da tua irmã, vou ficar com ela, tá bom? Em contrapartida eu vou pagar um dote alto, a mulher é bonita, então eu vou pagar um dote muito, muito alto. Abraão aceitou o dote, aceitou a recompensa e entregou a mulher dele para o faraó. Sabe-se lá Deus o que aconteceu, mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte com doenças graves, porque Sarai era mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que você não me falou que ela era tua mulher? Por que me disse que ela era tua irmã? Foi por isso que eu a tomei por ser a minha mulher. Então aqui prova que o fato foi consumado. Foi por isso que eu tomei ela para ser minha mulher. Aqui está a sua mulher, toma e vá. E a seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse. Esse aqui estava temendo ao Senhor, com a sua mulher e tudo que ele possuía. O que a gente enxerga até aqui? Diga: desobediência, movimento sem a direção de Deus e mentira. Abraão, o pai da fé. Olha o tanto de problema que ele foi criando ao longo da jornada dele. Mas ainda não parou por aí. O tempo ia passando, e cadê o filho da promessa? Deus prometeu um filho para ele, sim ou não? E o que acontece? O filho da promessa não vem. Se o filho da promessa não vem, vamos dar um jeito. Já que o filho não vem, Deus está demorando, né? Aquele velho Deus tarda, mas não falha. Mas se eu puder dar uma mãozinha, foi o que Sara falou para Abraão. Abraão e Sara decidem arrumar mais um problema. Eles decidiram arrumar mais um problema, com a ideia brilhante de terem um filho através da sua serva. Sara pegou e disse: vamos ter um filho, já que eu estou velha, não tem, você também está vendo, então vamos pegar aqui a minha serva, se deita com ela lá, engravida a menina e o filho vem para mim. Ou seja, aqui na verdade, na tentativa de resolver um problema, eles vão criar mais um problema. E gente, o que está cheio de gente, que quando vai resolver um problema, cria um problema ainda maior. Na hora de resolver um problema, que era até fácil de ser resolvido, a pessoa cria um problemão. Sai de um probleminha e cria um problema. Gênesis capítulo 16. Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como ela tinha uma serva, chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua então a minha serva. Talvez ela possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta. Nada bobo também, né? Tá bom, vamos lá, tá tudo bem. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sara, sua mulher, entregou a sua serva Agar a Abraão. Ele possuiu Agar e a engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sara disse a Abraão: caia agora sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva nos teus braços, e agora que ela engravidou, ela está me desprezando. Que o Senhor seja juiz entre mim e você, respondeu Abraão a Sarai. Sua serva está nas suas mãos, faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai maltratou muito Agar, que ela acabou fugindo. Qual era o propósito de vida de Abraão? Formar uma grande nação. O propósito de vida de Abraão era formar, dar início à maior família do mundo. Mas ele tinha uma mulher, diga, estéril. Uma mulher estéril é uma mulher que não pode gerar um filho. Qual era a realidade de Abraão? Mulher estéril. Nenhum filho, 0 filho. E qual era a promessa de Deus para ele? De ti formarei uma grande, te darei muitos. O que a gente enxerga aqui? Diga, realidade confrontando a promessa. A todo momento a nossa realidade vai confrontar a nossa promessa. Quando Deus fala, vou fazer uma coisa, a primeira coisa que vai acontecer é a tua realidade dizendo, como é que isso vai acontecer? Deus tem uma promessa, mas a realidade se torna muito distante quando a gente enxerga o tamanho da promessa. Porque a realidade, ela vem literalmente para confrontar ou a nossa promessa ou a nossa fé. Quando a gente está cheio de fé, cheio de Deus, a gente está querendo romper, aí a gente descobre que a realidade é perversa, é cruel e terrível.
Quando a gente acha que a coisa vai acontecer, não, eu fui para a igreja hoje, recebi uma palavra poderosa, amanhã eu vou romper, eu vou me libertar, eu não vou mais criar problema, eu não vou mais mentir, eu não vou mais ser desobediente, amanhã minha vida começa, aí você descobre que tem um boleto para pagar e você não tem dinheiro para pagar o boleto. Aí você descobre que a vida não é tão simples assim, porque quando você perde domínio próprio, alguém já pediu domínio próprio? Ninguém? Eu falo uma vez, você fala a terceira, igreja inteira levanta. Quando você fala, quero domínio próprio, se prepara, porque vai se levantar a gente em tudo quanto é lugar para te afrontar. Fala assim, eu quero domínio próprio, eu quero controlar, se prepare, irmão, porque vai ser dentro de casa, vai ser na rua, vai ser no trânsito, vai ser na igreja, vai ser dormindo, todo mundo vai te afrontar. Pede domínio próprio para você ver. Sabe o que acontece? Quando você recebe uma promessa, ou quando você quer se mover pela fé, quando você quer mudar, a realidade vem confrontar, vem confrontar, vem confrontar, vem confrontar. Aquele irmão que bebia e fala, quero parar de beber. Ixi, o outro irmão vai aparecer lá na sua porta com a cerveja e com a bebida. Ei, tá bebendo mais não, crente? Vamos beber um negocinho aqui. A hora que o irmão se posiciona, aí o Satanás manda alguém lá na tua porta. É afronta, é literalmente a realidade confrontando a fé, confrontando a promessa. Então a gente está vendo aqui um confronto literalmente da realidade com a fé, com a promessa. Aí diante de tudo isso, Sara, que não podia engravidar, quer dar uma mãozinha para Deus, como se Deus não fosse suficiente para resolver o problema dela. Ou seja, ela quis resolver o problema do jeito dela. Tem muita gente gerando mais problema que quer resolver o problema do seu jeito. Aí Deus está dizendo para você, acalma o teu coração, deixa Deus instruir como você tem que resolver esse problema, para de querer dar a mãozinha para Deus, porque Deus não precisa da tua ajudinha. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus não está precisando da sua ajudinha. Amém ou não amém? Já que eu não posso engravidar, eu vou resolver o problema. Vou pegar minha serva egípcia, vou colocar ela se deita com meu marido, aí o filho nasce, o filho é meu, porque ela é minha serva, automaticamente eu sou a senhora dela. Se eu sou a senhora dela, o filho é meu. Ela é minha, o filho, eu faço o que eu quiser. Mas não foi bem assim que aconteceu. Sabe por quê? Porque Sara não sabia que tudo que a gente faz pela força do braço é sustentado. Tudo que eu faço pela força do meu braço, é pela força do braço que é sustentado, só que chega uma hora que pela força do braço você não aguenta mais, viu? Chega uma hora que pela força do braço você vai entrar em estresse, depressão, ansiedade, vai chorar, vai querer se esconder numa caverna, não vai querer sair nunca mais, glória a Deus, está caindo aqui tudo. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar, vai querer sumir. Pela força do braço você não aguenta, irmão, fala para a pessoa que está do seu lado, para de querer fazer as coisas pela força do seu braço. Está achando que a sua vida vai acontecer porque você é forte e tal. Irmão, Deus falou que vai fazer, quem vai fazer é Ele. O que você tem que fazer? Orar, buscar, se consagrar, jejuar, trabalhar. Faz a tua parte, mas a parte de Deus é dele. Para de criar problema para você mesmo ter que resolver. Calma o coração. Então aqui a irmã vai fazer algo pela força do braço. Agora ela vai ter que sustentar o que ela fez pela força do braço. Aí o texto diz que tinha promessa, mas a ansiedade fez ela ir pela força do braço. Tem muita gente que tem promessa de Deus, mas a ansiedade não deixa crescer. A ansiedade não deixa o povo desenvolver. O desejo de querer... Gente, não é que Deus fez uma promessa agora que vai acontecer agora. Quando Deus faz uma promessa, Ele está indicando o futuro. A promessa é uma indicação de futuro, é revelação de futuro. No ano de 2013, eu recebi uma promessa de que um dia eu seria pastor. Só que naquele ano, olhando para a realidade, era impossível. Eu era obreiro, comecei ali, tinha uma dificuldade tremenda de falar em público, estava estudando já tudo, me desenvolvendo, e quando Deus fala, vai ser pastor, e vai ser pastor de uma igreja, e vai ser assim, Deus detalhes, eu olhei para minha esposa e fiz assim, essa mulher está doida. A irmã que estava entregando, eu falei, doidinha da Silva, vixe, sabe nem o que está falando, dei risada. Fiz chacota, mas depois eu caí em si como filho pródigo, e eu falei, por que aquela irmã saiu de onde ela estava, veio me parar na porta da igreja, abrindo e fechando a porta para o povo entrar, recepção, diaconia, e vem falar que vai ser isso, isso e isso.
Aí, de certa forma, eu deixei aquela semente entrar no coração. E o que eu fui? Estudar, aí fui servir mais no ministério, fui levando a sério. Olha aí, a promessa se concretizou. Mas e se eu tivesse colocado na cabeça, não, já que eu tenho promessa, estou largando o diaconato agora, Deus falou que era para estar numa igreja. Não, vamos começar a igreja. Vamos agora, tem que ser agora. O povo se move pela ansiedade, não sabe aguardar o tempo da promessa. A promessa é uma indicação, uma revelação de futuro. Não quer dizer que vai acontecer agora. Se Deus revelou algo do futuro, Ele está preparando o teu coração. Para quê? Para você se mover para aquilo. Aí Deus fala assim, ó, vou te fazer um líder de jovens, vou te fazer um pastor de casais. Aí você olha para a realidade, o casamento é uma desgraça só, uma briga do inferno. Vou te fazer um líder de jovens, aí você acha que é agora. Mas não é agora, crente. Deus está falando assim, ó, se prepara, porque no futuro vou te usar nessa área. Você está entendendo isso em nome de Jesus? É Deus deixando claro o que Ele quer de você. É Deus deixando claro o caminho que Ele quer que você trilhe, por onde Ele quer que você se desenvolva, por onde Ele quer que você cresça, aprenda, estude, para um dia você estar preparado. E no tempo certo, como diz Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Gente, entende isso? Nem Jesus antecipou as coisas no tempo dele. Até Jesus teve que esperar o tempo certo. Jesus não criou problema. Na verdade, quando Maria falou assim para ele numa festa de casamento, faz um milagre, aí ele falou, mulher, você já quer criar problema antes do tempo? Não é tempo de fazer milagre ainda. Se eu fizer um milagre agora, esse milagre não vai ser um milagre, vai ser um problema. Até Jesus entendeu o tempo do milagre, para que aquele milagre não se tornasse um problema. Está entendendo isso em nome de Jesus? Aí voltando aqui para a casa de Abraão, tinha promessa, mas também tinha ansiedade. E quando tem promessa e tem ansiedade, a gente se move de forma ansiosa, faz pela força do braço aquilo que só Deus pode fazer. Calma o coração em nome de Jesus. Você precisa entender que bênção só é bênção no tempo certo. A Bíblia diz em Provérbios 20 e 21 que bênção antecipada é igual a maldição. Herança antecipada, sabe o que é uma bênção antecipada? É você pedindo para o teu pai morrer. Herança antecipada é bem que meu pai podia morrer logo para eu herdar logo o dinheiro dele, ficar com o dinheiro dele. Só que a pessoa que ora por isso, que faz isso, sabe o que acontece? Quando a herança vem, não dura nada, acaba, some, desaparece, porque se torna uma maldição. Tudo que é antecipado é maldição. Ou seja, a gente precisa esperar o tempo certo, a maturidade, para poder receber algo de Deus. A impaciência de Sara trouxe tristeza. Ué, mas não era para ser alegria? Criança é alegria na casa, sim ou não? O que era para ser bênção se torna porque ao invés de resolver um problema, ela criou um problema ainda maior. O problema dela era para ter ido para o joelho. Deus estava esperando ela e Abraão ter ido buscar em Deus ali a resposta e não ter criado um problema. Deus não mandou ele se deitar com mulher nenhuma. A brilhante ideia dela, mandar Agar resolver o problema, não foi Deus que deu, saiu da cabeça dela. Aí a Bíblia vai dizer que depois que Agar engravidou de Ismael, a casa de Sara foi tomada por desprezo, rivalidade, conflito e reclamação. Sabe o que aconteceu aqui? A impaciência de Sara gerou um fruto da terra, chamado Ismael. Mas Ismael não era o fruto da promessa, ou melhor dizendo, não era o fruto do céu. O fruto do céu viria das mãos de Deus e não da mão do homem. Tem muita gente aceitando coisa da terra, achando que vem do céu, mas Deus está dizendo aqui, o que é do céu, o que é da terra, e você precisa aprender a separar as coisas. Essa impaciência gera um fruto, mas esse fruto não era o fruto do céu. Gente, a impaciência de muita gente não está deixando o céu gerar fruto ao seu favor. Você tem até feito a sua parte, mas está tão impaciente que o código chamado ansiedade está barrando o fruto do céu contra a tua vida, porque a ansiedade gera código para o céu. E essa ansiedade que é o código para você não receber muita coisa. Então, em nome de Jesus, descansa, faz a sua parte, descansa no Senhor. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Para Deus é assim, quanto mais velho, quanto mais estéril, quanto mais difícil o tempo certo do milagre. Para a gente estou ficando velho, se Deus prometeu, Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer de uma forma que vai confrontar a realidade, para que todos possam ver que é Deus que está fazendo. Qual seria a glória de Deus em dar um filho, se Abraão e Sara tivessem 25, 30 anos de idade? Jovem, cheio de vitalidade.
Qual seria a glória de Deus? Aí Deus escolhe um tiozinho lá de 75, uma velhinha estéril, e fala, é de vocês que eu vou formar uma grande nação. É Deus trabalhando contra todas as possibilidades da terra. É dizendo o seguinte, a minha glória se manifesta no mais improvável. Vocês não estão entendendo isso não, gente. A glória de Deus se manifesta na vida do mais improvável, daquele que acha que não pode nada, não consegue nada, não tem nada. É aí que Deus manifesta a glória. Sabe aquele que todo mundo despreza? É esse que Deus levanta. Aquele que é desprezado por tudo e por todos. Isso aí não vai dar em nada. Isso aí vai dar em nada. Isso aí só vai dar porque não presta. É esse que Deus fala, não, esse vai dar porque presta, porque é aí que eu vou manifestar a minha glória. Amém ou não? Tem muita casa andando debaixo de peso, sabe por quê? Porque está buscando coisa da terra, quando deveria estar buscando coisa do céu. Tem muita família carregando peso, fardo desnecessário, porque está buscando só coisa da terra. Priorize, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E experimenta priorizar o reino para você ver o que acontece na sua casa. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, experimenta priorizar o reino para você ver o que acontece na sua casa. Só experimenta. Agora a casa de Abraão tem criança, mas não tem felicidade. Entenda isso em nome de Jesus. Tudo aquilo que não vem de Deus se torna um peso. Tudo aquilo que não vem da mão de Deus, no final das contas, é um problema que você vai ter que aprender a resolver. Ou vem de Deus, ou é peso. Sara e Abraão, na tentativa de resolver um problema, acabam gerando um problema ainda maior. Na tentativa de resolver um problema do seu próprio jeito, gera um problema ainda... O que a gente está enxergando até aqui? Diga comigo, desobediência, movimento sem a direção de Deus, mentira, e na tentativa de resolver um problema, pela ótica do natural, acabam gerando um problema ainda maior. Toda vez que a gente tenta resolver um problema do nosso jeito, a gente gera um problema maior. A gente pode observar que o ser humano, ele é especialista, diga especialista, em arrumar problema onde não tem. O ser humano é uma raça apaixonada por problema. Está tudo bem, está tudo em paz, está tudo no lugar, mas vão arrumar um jeitinho de caçar um problema, de arrumar uma confusão. Não, porque a vida sem problema é chata. Está tudo na paz do Senhor. Aí arruma um problema. Em nome de Jesus, fala para a pessoa que está do seu lado. Para de criar problema. Fala mais uma vez para ver se entende. Para de criar problema. Está tudo quieto, está tudo em paz, está tudo bonito, está tudo tranquilo, mas tem que arrumar uma coisa para arrumar um problema. Amém? Abraão, por conta das suas atitudes, vai gerar vários problemas para a própria vida dele. E o problema aqui não é para os outros que você está gerando, é para você mesmo. Porque depois é você que vai pagar o preço, a consequência desse problema. Está tudo bem, está tudo em paz, fica quieto, santo. Fica tranquilo, fica em paz, para de caçar problema. Como diz meu amigo Bispo Jaime, repito, para de procurar chifre na cabeça de cavalo. Sabe o que significa procurar chifre na cabeça de cavalo? É procurar coisa onde não tem. Para de caçar, eu vou ser mais específico, mulherada, para de caçar chifre na cabeça de cavalo. É uma desconfiança, é um negócio com o marido, que só o sangue do cordeiro. Esse homem está aguentando aí porque é só misericórdia mesmo. Tem uns que é sem vergonha. É assim, ó, se já aprontou alguma vez, aí você tem que ficar de olho mesmo. De vez em quando dá uma para ver se está tudo bem. Mas, cuidado. Você arrebenta com tudo que está bem, fica caçando confusão onde não tem. Homem, deixa eu falar agora para os homens também, em nome de Jesus. Aí você reclama ali, a mulher não faz a comida que eu gosto, não sei o que, aí você ora para ela fazer. Aí quando ela vai tentar fazer, queima o arroz, você fala, não sabe fazer. Come arroz queimado lá, ou sei lá, contrata, sei lá o que você faz, sei lá, também não sei resolver tudo não. Mas faz alguma coisa. Mas para de arrumar problema em nome de Jesus. Está tudo bem, está tudo em paz, fica arrumando problema. Esse problema que você arruma, o mundo espiritual também se apropria, se aproveita, gera legalidade, regaça com tudo, rebenta com tudo, destrói tudo.
Para de arrumar problema em nome de Jesus. Fica criando problema desnecessário para a sua própria vida. Fica tranquilo no Senhor. A hora que você perceber que está indo para uma direção causando problema, para um pouco, respira, fala: Senhor, não, muda aqui isso aqui, não vamos, vai, segue ali, ordem e decência. Uma casa tem que ter ordem e decência, uma igreja tem que ter ordem e decência, no trabalho tem regras, segue as regras e está tudo bem. Vai tranquilo, na paz do Senhor. Fica criando problema onde não tem, é pior para você. É um tempo que você vai se desgastar para arrumar esse problema depois. O irmão está bem lá, inventa de comprar um carro velho. Marcelo? Não, irmão, fica tranquilo, na paz do Senhor, aleluia. Caça problema não. Eu queria tanto uma moto. Não. Deus está falando, compra não. Deus é tão bom. Quer dizer, eu não sei se eu posso falar isso, mas enfim. Semana retrasada, nós tivemos o falecimento do apóstolo Rina, né? E foi num acidente e eu confesso que de manhã, não sei com quem eu falei, estou com a vontade de comprar uma moto. Aí quando foi de tarde, o pastor Fernando: você viu, o apóstolo Rina morreu? Como assim? Acidente de moto. Deus já tinha me falado: não quero mais você com moto. Eu tive uma moto esportiva. E Deus me botava um medo no coração, e tinha a época que eu não saía da garagem com a moto. Ficava 2, 3, 4, 5, 6 meses, arriava a bateria, trocava a bateria, mas aí depois eu começava a andar um pouquinho e tal, e aí chegou uma hora que Deus falou: não compra moto. Não compra moto. Aí a gente cai no esquecimento, não, está tudo bem. Aí eu comentei, no mesmo dia, veio a notícia do apóstolo Rina, e assim, uma coisa tão boba, né? Ele estava acostumado ali com aqueles passeios de moto, uma coisa boba. Então assim, tem coisa, irmão, que é problema. Tem situação que é só criar problema. Você vai se mover ali pela tua vontade, arruma um problema. E na verdade, os problemas que a gente mesmo cria, eles se tornam freios que impedem o agir de Deus na nossa própria vida. Entenda bem, o problema que a gente cria no dia a dia, que a gente caça, que a gente arruma, os chifres na cabeça de cavalo que a gente fica procurando, são impedimentos, são literalmente freios que impedem o agir de Deus na nossa vida. É Deus querendo agir e a gente caçando problema. É Deus querendo fazer algo novo na nossa vida e a gente procurando problema onde não tem problema. Para de procurar problema em nome de Jesus. Abraão estava ali na terra da promessa. Abraão estava onde? Mas ele não conseguia enxergar, porque os problemas que ele mesmo criava não deixavam ele enxergar. Olha só, o problema que você mesmo cria para a sua vida não deixa enxergar o que Deus tem para a sua própria vida. Aí quando ele resolve todos os problemas que ele mesmo criou, aí Deus diz para ele assim no verso 13 e 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, olha só, depois que ele se separou de Ló: de onde você está? Olha para mim, de onde eu estou? Olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Presta atenção. Norte para frente. Olha para frente, meu filho, norte. Agora, olha para o sul. Para trás. Ele tem que se virar para olhar para o sul. Da onde ele está, Deus diz para ele assim: olha para o leste. Agora ele vira para a esquerda. Norte, sul, leste, oeste. Nota que ele estava no centro da vontade de Deus. Ele estava no centro da terra prometida. Deus, cadê a terra que o Senhor ia me entregar? Ele já estava lá, mas não enxergava. Por quê? Porque o problema que ele mesmo criou não deixava ele enxergar onde ele estava pisando. O problema que ele mesmo estava criando não deixou enxergar, ele estava cego. No meio ali, no centro da terra prometida, Deus levou ele para o centro da terra. Olha para frente, meu filho, toda essa terra é tua, toda essa terra é tua, toda essa terra é tua, toda essa terra é tua. Ele estava no centro da vontade de Deus. Só que enquanto andava criando os seus problemas, Deus não deixava ele enxergar aonde ele estava pisando. Sabe qual é a resposta de Deus aqui? Para que Deus pudesse dar a ele a visão espiritual, primeiro ele teve que ajeitar a sua trajetória. Fala para a pessoa que está do seu lado: primeiro, você tem que ajeitar a sua vida. Aí você vai ter que se livrar de Ló. Agora deixa eu falar, se livrar de Ló não é se livrar de pessoas, ok? Aqui o texto ele está conjecturando, apontando para um sobrinho. Aqui é desobediência. Quando a Bíblia fala Ló, está falando desobediência.
se liberta da desobediência, ou seja, aprenda a ser obediente 100%, 99% Deus não considera como obediência. Aí ele teve que aprender a se movimentar na direção de Deus, diga, na direção de Deus. Salmo 119, 105, a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus e luz que ilumina o meu. A hora que você começar a se mover só pela direção de Deus, eu falei, eu brinquei, eu ilustrei, disse, seja uma mula empacada de vez em quando, se for necessário. Deus não me deu a direção, eu não vou me mover. Se Deus não deu a direção, não dê um passo. Se Deus não deu a direção, não se mova. Espera a confirmação de Deus. Deus, Ele confirma de forma clara. A maneira que Deus fala é uma maneira que não vai gerar dúvida. Se está na dúvida, não se mova, não faça nada. Enquanto Deus não te der a confirmação, não faça. Há 2 anos atrás eu recebi uma proposta assim, a melhor proposta da minha vida de negócio, era o meu sonho de consumo. Sentei com o irmão virou, estou com tantos milhões assim na conta, quero investir numa construtora de casas de altíssimo padrão, quero montar uma sociedade com o senhor, e o valor está aqui, me apresentou o valor, vou aumentar sócio meio a meio, o senhor entra com a mão de obra, eu entro com capital, o senhor cuida lá das coisas e tal, cheguei em casa voando, falei, fiquei rico, agora meu filho, já era, ninguém me segura mais. Aí a Vanessa, vamos orar? Eu falei, estraga prazer. Porque a gente sabe que Deus já tinha falado para mim, Deus me tirou dos meus negócios, usou o pastor Palomares para vir aqui, eu quase briguei com o irmão, quase expulsei ele da igreja, ele virou para mim e falou assim, Deus vai te levar para a dependência. Eu falei, irmão, não aceito, eu rejeito, eu anulo em nome de Jesus. Porque um homem é acostumado a fazer as coisas, ser uma coluna, né, direcionar a obra, colocar dinheiro, investir dinheiro na obra, tal, Deus fala, vou te levar a dependência. Eu falei, está maluco? Quando a gente fala em dependência, o que a gente imagina? O pastor fica esperando a esmola dos irmãos para comer. Eu falei, não quero isso nunca na minha vida. Aí Deus fechou todas as portas. A última obra que eu fiz, tomei um chapéu de 300 mil reais. O irmão conseguiu me pagar, glória a Deus. Mas demorou mais de 1 ano para eu rever o investimento. Aí Deus já tinha falado, o caminho é esse. Aí nesse meio do caminho surge uma proposta assim tentadora, aquela. Aí eu falei para o irmão, eu vou orar. Liguei para ele, falei, vou orar. Se Deus falar assim, se Deus falar não, é não. Você sabe que eu sou o pastor da igreja. Não, pastor, fica tranquilo, está tudo bem. Tem quase 3 anos, Deus não me fala nada, eu não dou resposta para o irmão. E o pior, que de tempo em tempo, irmão, e aí, não vai me responder não? É assim, crente. Mas uma coisa que eu aprendi, não vou me mover sem a direção de Deus. Deus prometeu que a gente vai comprar um terreno, não sei o quê. Aí eu pedi para os meninos pesquisar, e na hora que vê o preço, eu falo assim, Deus, eu acho que conquistar esse terreno vai muito mais para o joelho e para a oração, do que pela minha ousadia. Por mais que eu seja um cara extremamente ousado, pelos valores a qual a região pede aqui, a gente vai ter que orar muito, vai ter que fazer muito jejum, muita oração, muita consagração, orar na madrugada, fazer vigília, essas coisas todas. Porque a realidade confronta a promessa, e assim, vamos pastor, se move aí, vai só, que eu que não vou. Enquanto Deus não falar, pode ir filho, vai lá, pisa naquela terra, profetiza. Não vou, sabe por quê? Você vai, você pisa, aí você começa, eu quero. Aí começa a bater ansiedade, aí você faz o que não deve, aí você arruma um problema. Eu não vou arrumar problema. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Agora é o seguinte, é continuar permanecendo. A promessa é essa, vamos orar pela promessa. Vamos juntar todos, sem tavinho que entrar. A gente vai juntando, vai guardando, vai juntando. A hora que Deus falar, pisa na terra, que a terra é tua. Aí Deus já trabalhou no coração do dono, já deixou ele parcelar em não sei quantas vezes, ou já trouxe o recurso. Então é tudo no tempo de Deus. Primeiro, tem alguns irmãos aqui, até para não ficar, que tem me incentivado, e glória a Deus por isso. Né? Vamos pastor, estamos juntos, tal, é isso aí, tem que incentivar mesmo, vamos orar, né? Mas vamos também entender que tudo é no tempo de Deus. A gente não pode se mover, dar um passo sem a direção de Deus, porque se a gente der um passo, por mais que Deus já deu a palavra, Deus deu a palavra, é algo que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, mas nós precisamos aprender a dar o passo certo, na hora certa, no tempo certo. Então vamos dar um passo, vamos na hora certa, no tempo, porque se mover pela ansiedade, se move pela ansiedade, o que acontece? Você cria um problemão para você mesmo ter que resolver mais à frente. Aí para Deus abrir a visão espiritual dele, primeiro, ele teve que ser obediente,
Aprender a obedecer 100%, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, não leva ninguém, ele levou Ló, que isso aponta para a desobediência. Aí ele teve que aprender a se movimentar na direção de Deus, ou seja, olha, não vou dar um passo. Às vezes a família vai te pilhar, a esposa, os filhos ou o marido, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos comprar aquela casa ali, vamos comprar aquele negócio ali. Psst. Vamos esperar a direção de Deus. Se Deus nos dirigir de maneira clara, a gente compra o mundo inteiro, senão a gente não compra nada. Tem muita gente movida pela ansiedade, pelo desejo, não, eu quero ir para uma casa maior, para um apartamento, aí daqui a pouco arruma um problema, não consegue pagar aluguel, aí fica lá devendo aluguel para todo mundo, ou vai comprar o carro que o dos sonhos da família, mas não é o momento, aí daqui a pouco vem o oficial de justiça, toma o carro, passa vergonha, porque a Bíblia diz, Jesus ensina, aquele que não planeja antes de construir, no final passa vergonha. É só se mover pela palavra de Deus que dá tudo certo. Aí o que mais que o texto nos ensina aqui? Abraão, enquanto você não aprender a resolver o seu problema sem criar outro problema, você não vai ter visão espiritual aberta. Porque o que tem gente resolvendo um problema, criando outro, gente, é só o sangue do cordeiro. Resolve lá aquele problema, aí o irmão arruma um negócio lá, que aí depois você fala, Jesus, por que eu falei para resolver? Agora eu tenho mais 5 problemas para resolver. Então Deus está falando aqui, para receber aquilo que te prometeu, primeiro você tem que se libertar de tudo isso. Da desobediência, parar de dar passo que Deus não está mandando você dar, aprender a resolver seu problema sem criar um outro problema, amém ou não amém? Amém. Cuidado com essas direções que você está indo aí, sem Deus te falar para onde você tem que ir. E tem muita coisa parada na vida de muita gente, porque não consegue enxergar suas próprias atitudes, está gerando um problema atrás do outro e não percebe. É aquilo, está tudo bem, está tudo certo, está tudo calmo, mas tem que arrumar um probleminha para resolver. Todo problema que você mesmo cria, repito, são freios para que o céu não haja ao seu favor. Os problemas que você anda criando é freio, você está freando a sua própria vida. É só seguir as instruções, gente. Diga para a pessoa que está do seu lado, é só seguir as instruções que dá tudo certo. Mas o que o povo gosta é de forte emoção, né? Tem que ter fortes emoções para poder valer a pena. Se não tiver uma briguinha, uma confusãozinha, se não tiver, não quebrar a cara. Gente, tem gente que anda numa linha de tensão, mas é que gosta mesmo. É aquela coisa que só a psicologia explica. Precisa andar na linha de tensão, é um alimentando o vício emocional do outro. Em nome de Jesus, para de criar problema. Deus ele foi claro com Abraão. Deus deu as instruções necessárias. Mas o irmão resolveu fazer alguns ajustes nas orientações divinas. A regra era clara, a orientação é clara. Aí você vai ajustar o que, crente? Se Deus fala, fica quieto, fica quieto. Se for possível, para até de falar um pouco. Ou senão eu vou orar para Deus fazer que nem fez com Zacarias, descer um anjo, tocar na sua boca, você ficar mudo um tempo. Se Deus falou, fala. Se falou, fica quieto, fica quieto. Tem gente que às vezes se frustra no ministério. É tempo de falar, é tempo de pregar, é tempo... Mas o pastor não me dá chance. Ainda bem que aqui não fala, porque se falar também, não estou nem aí para você. Deixa eu te falar uma coisa. Quando chegar o tempo, ninguém te para não, filho. Quando chegar o tempo, ninguém te embarrera não. Não tem pastor que vai te frear, não tem ninguém. Quando chegar o teu tempo, irmão, sai de baixo, porque quando Deus falar, abrir agora é tempo de prosperar, é tempo de prosperar. Lembra de Isaac cavando poços? Cava um poço, aí o filisteu fala, não, é meu, é discussão, ele fala, estou fora. Aí vai para o outro, é briga, agora vai sair na porrada, ele também não quer briga. Vai para o próximo, aí no próximo, ele prospera. Ele cava e ninguém vem reivindicar. Aí o que Deus está dizendo para ele? Abrir caminho para você prosperar nessa terra. A hora que Deus falar, vai. A hora que Deus tiver que acontecer na sua vida, irmão, sai de baixo que ninguém te para. Agora espera o tempo certo também, em nome de Jesus. Acha que está pronto e Deus ainda fala, ainda falta comer muito arroz e feijão. Às vezes, gente, eu olho para mim e falo assim, Deus, estou longe de ser o que o Senhor me chamou para ser. Aí Deus fala, pela minha misericórdia te levantei, meu filho, continua servindo, coloca o coração. Tá? Então, o que Deus tiver que fazer na sua vida, ninguém vai parar não, crente. Não tem demônio do inferno que vai te parar não, ninguém, homem na terra, ninguém. A hora que Deus liberar, está liberado. Em nome de Jesus. Você está entendendo isso ou não? Continua servindo, continua adorando, continua estudando, continua fazendo a obra de Deus. A hora que Deus liberar a bênção para você, ninguém barrera não. Não tem esse que consegue parar a bênção de Deus na tua vida.
Você lembra da história lá de Balaque e Balaão? Contrata o profeta para profetizar maldição. E tudo que ele abria a boca era para proferir bênção. Porque era tempo de Deus abençoar aquele povo. Se chegou o tempo da bênção, irmão, pode fazer macumba na encruzilhada, pode profetizar maldição. Deus pega tudo que é maldição e transforma em bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Agora, tudo que você precisa é parar de criar problema para você mesmo. Tudo que você precisa. Você quer dar uma mãozinha para Deus? Para de criar problema. Essa é a melhor ajuda que você pode dar para Deus. Em vez de querer colocar a mão para fazer, para de criar problema. Arrumou um problema, aí arruma outro. Para, crente infeliz do Jesus. Arruma um atrás do outro. Chega. Ah lá, resolve o negócio, tem que resolver e para quieto. Sossega esse facho em nome de Jesus. Começa a namorar com um, daqui a pouco está com outro, daqui a pouco está com outro, daqui a pouco pode arrumar problema. Espera o tempo de Deus. A hora que for o de Deus, Deus vai fazer vir um cavalo branco. Até parece que é assim, né? Para de arrumar problema. Fala para o irmão que está do seu lado, para de arrumar problema. Deus está sendo claro com você. Fala, Deus está sendo claro com você. Para de arrumar problema desnecessário. Aí aqui vem. Abraão decide levar Ló. Abraão decide se movimentar sem a direção de Deus. Abraão decide mentir. Ele decidiu, porque a mentira é uma decisão. Ou você escolhe andar na verdade ou vai andar na mentira. Simples assim. Não tem verdadinha, é verdade, não tem mentirinha, é mentira. Decide andar na verdade. É decisão. É mais ou menos assim, é para você aprender. Toma vergonha na cara e decide andar na verdade em nome de Jesus. Mentiu, está fazendo pacto com o pai da mentira. A mentira é a linguagem de Satanás. Aí esse irmão decide mentir, mentirinha. Depois ele decide dar uma mãozinha para Deus, como se Deus precisasse da mãozinha de alguém. Então, assim como Abraão, tem muita gente quebrando a cara, trazendo luta, trazendo dor, trazendo sofrimento, porque está criando os seus próprios problemas. Tem muita gente que vive anos e anos na fase do leitinho, mas não consegue amadurecer espiritualmente nunca. O ser humano tende a ser especialista em criar problema. Ou raça que arruma problema. Quando tudo parece que está bom, do nada vai e cria mais um. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, chegou o tempo de parar de criar problemas. É tempo de avançar. Não seja você mesmo a própria razão dos seus problemas. Aí você vai pedir ajuda para Deus. Deus, me ajuda a resolver meus problemas. Agora entenda uma coisa. Os problemas que você mesmo cria, você mesmo resolve. Os problemas que você enfrenta, porque Deus permite você enfrentar, é porque Deus quer te amadurecer. Mas deixa eu te falar uma coisa, como é que funciona com Deus? O problema que você cria, resolva você. Você criou, você resolve. Não adianta ficar, Deus, agora me ajuda. Deus fala, foi eu que criei esse problema para você? Vai lá, resolve. Pai, eu fiz o que não devia, me ajuda. Mãe, eu fiz o que não... Pastor, eu fiz o que... Resolve, meu filho. Quem foi que criou? Foi eu. Eu parei de resolver problema dos outros. Eu dou instrução na palavra, porque estava um negócio de chega na minha mesa lá e faz o que eu não mando fazer. E depois que arruma um problema, eu que tenho que resolver? Eu falei, quer saber de uma coisa? Resolve o problema de vocês. Se a palavra é insuficiente, meu filho, então não sei o que você quer não. Arrumou o problema? Resolve, se vira. Agora, resolva como homem e mulher de Deus. Tem muito crente querendo resolver problema com a pior espécie de mundano aí. Arrumou o seu problema? Resolva. Arrumou o problema? Resolva. Deus ele vai te ajudar a resolver problema que você não arrumou. O que você arruma, quem tem que resolver é você. Deus ele dá sabedoria para a gente vencer todo e qualquer problema que se apresenta. Mas o que você cria é você mesmo que tem que resolver. Deus ele vai te dar sabedoria para resolver qualquer problema que se apresentar diante de ti. Mas o que você mesmo arruma, quem tem que resolver é você.
Abandona essa infantilidade, em nome de Jesus, porque para o próximo nível, para onde Deus quer te levar, requer maturidade. Deus, eu quero ir para o próximo nível do meu casamento. Infantil desse jeito? Vai continuar nesse nível ainda. Quero chegar num nível, eu quero ter a estatura de varão perfeito. E meu filho, você vai ter que sair da infantilidade, viu? Abandona essa infantilidade em nome de Jesus. Uma vez um funcionário meu, eu lembro dessa história, ele me pediu um dinheiro, ele falou o seguinte: amigo, me ajuda, no final da semana tem como você me pagar dobrado a semana? Eu falei, pagar dobrado? Por quê? Ele falou, porque eu estou sendo despejado da casa onde eu estou morando, e o rapaz me deu até sábado à tarde para eu pagar ele. Aí eu falei, tá bom, faz o seguinte, era segunda-feira, quando for no sábado eu pago a sua semana e te dou mais uma semana antecipada. Aí depois a gente dilui isso para não descontar tudo na semana que vem, a gente dá uma diluída e tal. Então eu vou pagar a sua dívida, depois você me paga. Tá bom. Isso foi no sábado. Passou o domingo, segunda-feira, cadê o irmão no trabalho? Só Jesus é que sabe. Liguei para ele, ele me atendeu, ele não era mentiroso, ele era sincero. Por que você faltou hoje, fulano? O que aconteceu, Beltrano? Aí eu, pagou o aluguel? Ele respondeu, não vou mentir para você. Você é um cara do bem, sempre me ajuda. Eu saí com a minha esposa, faz tempo que eu não saía com ela, fui comer uma pizza. Por que acontece a história? Vocês estão se vendo na história, né? Jesus do céu. Faz tempo que eu não saía com a minha varoa, fui sair com ela, comi uma pizza, perdi o controle, gastei todo o dinheiro, não paguei o aluguel. Hoje eu não fui trabalhar porque eu estou pegando minhas mudanças, colocando na garagem de um amigo. Vou ter que morar na garagem, porque eu fui despejado e o dono falou, sai da minha casa, eu chamo a polícia. Olha só, gente, sabe o que isso quer dizer? Que tem muita gente deixando de cumprir as suas obrigações, deixando de fazer aquilo que é prioridade, porque cai na distração, diga distração, de fazer os seus próprios desejos momentâneos do seu coração. A pessoa é trabalhadora, trabalha, aí tem uma conta para pagar na segunda-feira, mas o dinheiro coça na mão, no domingo gasta antes de pagar, aí depois fala, Deus me ajuda. Ajudar o quê? Você a ter controle? A Bíblia diz que Deus dá o talento, mas a capacidade é tua. Deus dá o talento de acordo com a capacidade de cada um. A pessoa trabalha, qual é o objetivo? Pagar aquela conta, pagar aquele aluguel. Chega na hora de pagar o aluguel, ele vai comer uma pizza, gasta todo o dinheiro com cerveja, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê. Não tem como pagar o aluguel, é despejado. Aí tem que experimentar a consequência de uma distração. E tem muita gente criando problema para a sua própria vida, porque os seus desejos carnais são distrações para a sua própria vida, e você vai alimentando as suas distrações. Quero sair do aluguel, comprar uma casa própria. Mas todo final de semana quer dar um rolezinho e gastar um dinheirinho? Quando que você vai sair do aluguel? Está entendendo isso ou não? Está se distraindo demais. Fala para a pessoa que está do seu lado, está se distraindo demais, viu? Acorda em nome de Jesus. Chega de distração. A vida é simples, gente, é só seguir as instruções. Aí as pessoas deixam de cumprir a obrigação, aquilo que é prioridade, aquilo que é importante, para poder fazer as coisinhas que alimentam ali o seu desejo da carne. Aí o que acontece no final? Cria problema onde já estava resolvido, que foi o caso desse funcionário. Cria um problema que o problema dele foi resolvido, sim ou não? Se ele tivesse pego dinheiro, ó, Deus, não me deixe cair nessa tentação, já vai logo, bate na casa lá do dono e fala, tá aqui seu dinheiro. Não tenho dinheiro nem para comer uma pizza, mas tá bom, meu aluguel tá pago, pelo menos eu tenho onde morar. Não tem pizza, gente, inventa uma pizza, ela pega um ovo, põe lá um negócio assim, joga um temperinho, come, faz qualquer pizza. Uai, se não dá para comer pizza, come um ovinho frito. E aprenda a ser contente com o que Deus te deu, para um dia Ele te dá mais, porque quem não é contente com aquilo que Deus deu, não adianta pedir mais, que Deus também não dá. Contentamento, falei tudo isso aí quarta-feira, depois você pega lá no YouTube e assiste. Para de criar problema em nome de Jesus, fala para a pessoa que está do seu lado, para de criar problema em nome de Jesus. Eu falei e repito, até Jesus teve que esperar o tempo certo para realizar o seu primeiro milagre, até Jesus, porque se Jesus realiza o milagre antes do tempo, Ele teria criado um problema para Ele mesmo. Jesus poderia ter criado um problema, Maria, faz meu filho o milagre, mãe do céu, se eu fizer esse milagre agora, arrumei um problemão. Sabe o que acontece? Tem coisa que ainda não chegou na tua mão, porque ainda não é tempo. Mas você está arrumando problema para chegar na tua mão de maneira antecipada. E se chegar de forma antecipada é maldição, viu? Você está orando? Continua orando.
Ah, mas eu estou orando pelo varão perfeito. Ora, não sei se existe, mas ora. Que um dia um varão de Deus chega. Não sei se perfeito. Está orando pela varoa? Continua orando, uma hora chega. A primeira que aparece é essa, Deus me deu o sinal. Não confirmou, calma o seu coração. Amém ou não amém? Amém. Se você conhecer um irmão solteiro do seu lado aí, fala, calma o seu coração. Calma o seu coração. Continua orando. Vai, prega aí, irmão, para esse solteiro. Continua orando, jejuando, buscando ao Senhor, que o que Deus tem preparado para você é muito mais do que você pensa ou imagina, em nome de Jesus. Deus tem coisa boa para você, espera o tempo certo em nome de Jesus. Isso aí. Eu sei quem é solteiro aqui, porque estão tudo vermelho, parecendo as pimentas, ó, aqui, ali, aleluia, isso aí. Calma o coração. É Deus querendo levar você para o próximo nível, mas o que Deus, para finalizar, o que Deus deixa claro no meu coração é, enquanto você não parar de criar problema, Deus não te leva para o próximo nível. Vigia. Fala para a pessoa que está do seu lado, vigia, crente. Você consegue enxergar que a maioria dos seus problemas foi você mesmo que criou, sim ou não? Quem consegue enxergar que a maioria dos problemas foi você mesmo que criou? A maioria dos problemas é você mesmo que cria para você mesmo. Agora, a questão, você pode até querer colocar a culpa nos outros, é mais fácil. Não, eu só agi assim porque, eu só fiz isso porque, o problema é você que cria. São as suas atitudes que estão gerando problema para você mesmo. Às vezes você até quer colocar a culpa nos outros, mas a maioria dos seus problemas é você mesmo que está gerando para você mesmo. Tem muito problema que você anda enfrentando, tentando resolver e não conseguiu resolver até hoje, que já deveria ter resolvido, e está enfrentando e continua, e você está perdendo tempo para resolver problemas que sequer deveriam ter sido criados. Resolvendo problemas que sequer deveriam ter sido criados. Para de criar problema. Deus está te chamando para o próximo nível. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Para de criar problema. Deus está te chamando para o próximo nível. Se controla, em nome de Jesus. Se controla, para de gerar problema. Você está gerando um problema atrás do outro, está arrebentando com a sua própria vida. Pastor, o que eu tenho que fazer para evitar problema? Primeiro, andar no caminho da obediência. Primeira coisa, andar no caminho da obediência. Pessoas obedientes evitam transtornos desnecessários. Se Deus falou, é isso que você tem que fazer, faça. Ah, mas eu não... Ninguém está perguntando a tua opinião. Só faz aquilo que Deus mandou fazer. Se Deus falou, faça isso, faça isso. Deus, a instrução foi clara, né? Tem hora que você, pelo teu ímpeto, você quer dar um passinho a mais, pega alguém que te freia e fala assim, ó, me ajuda a entender isso aqui. Deus falou para mim, o que você entende? Aí a pessoa fala, fica no seu cantinho quieto aqui que é melhor. Anda no caminho da obediência, que é o melhor caminho. Deuteronômio 28, Levítico 26, fala sobre as consequências da obediência. Ou seja, quem anda no caminho da obediência, acessa a prosperidade de Deus para a tua vida, acessa a paz, vive uma vida plena e abundante. Agora, quem decide andar no caminho da desobediência tem que experimentar as maldições espirituais. Então, em nome de Jesus, ande pelo caminho da obediência. Se Deus falou, seja fiel, faça do jeitinho que Ele está falando. Mesmo que num primeiro momento aquilo que Deus está instruindo não faça sentido, mas decida andar no caminho da obediência. Segunda coisa, quer romper com todos esses probleminhas? Quer parar de criar problema para você mesmo? Não é para mim não, viu? É para você mesmo. Só se movimenta na direção da certeza de Deus. Só dê um passo. Surgiu ali, né, uma sociedade extraordinária. Vai orar, se Deus não responder, não faça, porque o silêncio de Deus é um não. O silêncio de Deus nunca foi sim. Quando Deus fica em silêncio, Ele está dizendo nada. Se Ele não disse nada, você não faz nada. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, se Deus não disse nada, você não vai fazer nada. E se Deus fez uma promessa, você vai aguardar com paciência a realização da promessa. Chega de ansiedade, crente, em nome de Jesus. Não caia na armadilha da mentira.
aqui o bicho pega. É aqui que o negócio fica azedo. Essa tal dessa mentira aqui é o Satanás na vida dos irmãos. Toda mentira começa numa mentirinha. Aquelas coisinhas mais bobinhas. O telefone tocou, aí você já e o pior é que você está ensinando seu filho a mentir também. Fala que eu não estou em casa. Alguém bateu lá cobrando, não estou aqui não. É mentira. É tão mentira quanto você mentir para o seu cônjuge, quanto você mentir para, quer dizer, mentir para Deus. Será que o ser humano, coitado? Não cai nessa armadilha não, porque isso aqui gera problema e problema sério. O irmão, quando mentiu, teve que entregar a mulher para um outro homem. E ele tomou ela por mulher. Ele tomou ela por mulher. Muito provavelmente, a Bíblia não diz com essas palavras, mas existe uma linha muito forte de teologia que afirmam, e o texto ele aponta, de que ele se deitou com a mulher de Abraão. Então olha só a consequência de uma mentira. Mentiu, agora tem que sustentar, porque imagina, se ele vai lá revelar a mentira, ele ia morrer do mesmo jeito. Ele temeu, pelo temor inventou mentira. Então seja homem e mulher de Deus, sustente apenas a verdade. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Ou você fez ou não fez. Não, não fiz, não fiz. Também não deixa ninguém mexer com a tua honra e com a tua reputação. Se alguém ficar apontando para você e falar o que você não fez, não aceite essa carapuça. Ok? Se você é um homem honrado, uma mulher honrada, não aceite a carapuça. Vamos colocar o dedo na tua cara, você não sei o quê. Não, eu sou um homem de Deus, eu não aceito o que você está falando. Você está lançando algo sobre a minha vida que eu nunca fui, eu não aceito. Agora, se vacilou, peça perdão, não fica alimentando mentira, porque uma hora o pai da mentira vai vir requerer. Deixa eu te ensinar um negócio, eu preciso falar, essas coisas que eu tenho que falar, é só Jesus na minha vida, culto de Santa Ceia. Deus, me ajuda. Mentira oculta na terra é segredo entre você e o diabo. Tem muita gente que tem muito segredinho com o diabo. E o diabo, ele só vai vir requerer esse segredo, o crente, deixa eu te falar uma coisa, não é na hora que você está ruim não, arrebentado, quebrado não. Essa hora você já está mesmo arrebentado. Aí na hora que Deus começa a te levantar, aí o diabo fala, opa, mas é que a gente tem uns 3 segredos aí. Uns 3 segredinhos, vou falar o segredo do irmão. Aí tu arruma um problema para a tua vida, que você não sabe o tamanho. Talvez aqui seja a pior de todas. Quer dizer, não sei se tem pior aqui, né? Desobediência, caminhar fora da direção de Deus. Agora, essa armadilha da mentira onde muita gente cai. É onde muita gente cai. Fez isso? Não, não fiz não. Não foi bem assim. Foi ou não foi? A gente precisa ser radical. A gente tem que cortar todo o laço com a mentira. Cortar o laço com a mentira. Mentira é mentira e dá legalidade para o pai da mentira agir na tua vida. Então, vigia, crente, em nome de Jesus. E por fim, aprenda a resolver os seus problemas de maneira inteligente, vai. Seja inteligente para resolver os seus problemas. Toma cuidado na tentativa de resolver um problema, você criar um outro ainda maior. Não sabe como resolver, pede ajuda, pede para o interventor, alguém que possa intervir na situação, te ajudar a resolver, né? Você vai conversar com uma pessoa, sabe que os dois é pavio curto, aí você vai, não, eu estou com um problema, vou lá resolver com o irmão, calma, chama alguém que tenha condição de intervir para conversar, analisa os dois lados, vamos tentar resolver um pouco para lá, um pouco para cá, vamos pegar, fazer essa conta, né? Ajustar essa conta, resolver esse problema, aí você vai tentando resolver um problema, daqui a pouco arrumou um problema ainda maior. Então, em nome de Jesus, as 4 palavras-chave da ministração: obediência, diga obediência, movimento com a certeza da direção de Deus, cuidado com a armadilha da mentira, e aprenda a resolver os seus problemas de maneira inteligente. Amém? Deixa eu orar por você em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada nessa manhã, Pai. Que o teu povo seja tomado, Senhor, por uma consciência espiritual nessa manhã. Uma consciência, ó Pai, em nome de Jesus, de que muitas vezes somos nós mesmos que estamos criando os nossos problemas. Muitas vezes a coisa está tranquila, a casa está em paz, e nós estamos procurando chifre em cabeça de cavalo e trazendo problema para as nossas próprias vidas. Senhor, segura esse ímpeto dos nossos corações. Segura, Senhor, a língua, Senhor, tola. Muitas vezes falamos aquilo que não devemos. Espírito Santo de Deus, repreende agora, Senhor,
todo o ímpeto de criar problemas desnecessários, ó Deus. É tempo do teu povo avançar, do teu povo crescer, do teu povo desenvolver na palavra, do teu povo te adorar, acessar o próximo nível. Mas pela imaturidade, Senhor, muitos de nós não conseguimos acessar e viver aquilo que só o Senhor tem para nós. Senhor, nós estamos diante de um dia muito especial, um culto de Santa Ceia, onde daqui a alguns minutos nós vamos sentar à mesa com o Senhor. Uma maneira simbólica, Senhor, de assentarmos à mesa com o Senhor para juntos cearmos. Um dia nós vamos estar ceando de forma real ao teu lado aí no céu. Mas, Senhor, enquanto nós estamos aqui na terra, nos ensina, Senhor, a andar em obediência, a não cair na armadilha da mentira, a tomar cuidado, Deus, com os nossos passos fora da tua direção. E nos ajuda, Senhor, a resolver problema da maneira certa, sem criar um novo problema. Eu creio, Espírito Santo, que essa mensagem de hoje é literalmente, Senhor, um apontamento para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e o Senhor está nos preparando para viver algo poderoso da tua parte nessa terra. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor está preparando algo lindo para que nós possamos viver, e a mensagem é clara: é tempo da gente parar de criar os nossos problemas. Muitas vezes nós criamos problemas e esses problemas têm impedido, têm sido freio para aquilo que o Senhor tem para nós. Tem freado, Senhor, a nossa conquista, a nossa vitória, tem freado as nossas bênçãos. Por isso nós te pedimos, Pai, nessa manhã, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê capacidade, capacitação, Senhor, para não ficar criando problema desnecessário. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos fazer bom uso do nosso tempo na terra, que nós possamos fazer bom uso das nossas forças, dos nossos recursos, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, acessar um novo tempo, um novo nível, Senhor, acessar a tua promessa, Pai. Os problemas que nós criamos têm impedido, Senhor, nós mesmos de viver um tempo melhor nas nossas vidas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos toma com uma consciência espiritual, não uma consciência de emoção. Não um estado emocional, Senhor, de entendermos, ó Deus, que nós estamos fazendo algo que te desagrade, mas que sejamos tomados por uma consciência espiritual, para que nós não venhamos criar problemas nem para as nossas vidas e nem para as vidas dos outros, que nós possamos sim, Deus, receber uma unção profética de ser um facilitador de milagres, que nós possamos facilitar a vida das pessoas, ao invés de criar, Senhor, derrama uma unção para que nós possamos resolver problemas nessa terra em nome de Jesus. É tempo de avançar, é tempo de crescer, é tempo de desenvolver, e a nossa infantilidade ali espiritual, tem nos mantido presos, Senhor, numa vida sem sentido. Mas nós cremos, ó Deus, num desbloqueio nessa manhã, num destravar nessa manhã, um destravar no espírito, um destravar na alma, Senhor, que vai fazer com que a nossa vida ande para frente a partir de hoje. Em nome de Jesus, me ajuda a resolver problemas e não criar problemas. Repete comigo: Senhor Jesus, me ajuda a resolver problemas e parar de criar os meus próprios problemas, em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus?